This call is now being recorded. Bom dia, good morning. Vamos dar início à nossa aula de práticas integradoras 1, WhatsApp. Em semanas anteriores, a gente já veio vendo quais os gêneros textuais que mais estão presentes no Enem. Então, nós vimos charges, cartoons, poemas, canções, textos jornalísticos, se eu não estou enganado, texto jornalístico não, esse nós vamos ver hoje. Nós vimos texto gênero publicitário, e hoje nós vamos ver textos jornalísticos. É muito comum, em provas do Enem, a gente ter texto jornalístico. Às vezes, um texto inteiro, quando ele é pequeno, mas normalmente fragmentos. Então, pega-se uma matéria de jornal, revista, de um blog, algo que é publicado, dando uma notícia, e essa notícia é fragmentada. Eles pegam a parte mais importante, aquela que vai contribuir para a questão, e expõem, né? É muito comum isso, é muito utilizado. Inclusive na língua portuguesa, na prova de português também tem, mas na de inglês isso é bem presente. Eu vou projetar aqui agora para vocês uma telinha, certo? Para a gente poder começar a nossa apresentação. Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Vou jogar no modo exibição, tá aí. Os textos jornalísticos no Enem, né? Vamos, então, tentar entendê-los. Texto jornalístico no Enem. Textos jornalísticos são bastante cobrados no Enem em virtude da sua importância social, já que são instrumentos de divulgação de informações. Bom, um texto jornalístico, a função dele é informar, né? Nesse caso, ele é bem importante, ele tem uma importância social grande, né? E esse instrumento é muito usado em provas do Enem. É preciso ficar bastante atento à estrutura e à interpretação desses textos para garantir uma boa pontuação nas questões em que eles surgem. A vantagem deles é porque, normalmente, algumas notícias a gente, por conta da globalização, algumas notícias você conhece. Ninguém vai pegar um texto, um fragmento de uma notícia que ninguém deu importância lá nos confins do estado do Texas, nos Estados Unidos. Não, isso não vai ocorrer. Mas vai ocorrer de uma matéria que ficou conhecida, uma coisa que chamou muita atenção, foi publicada no Times, The New York Journal, ou outros meios de comunicação escrito, nos Estados Unidos. Então, normalmente, essas matérias elas vão para a TV e a gente acaba tomando conhecimento. A vantagem está aí. Se você começa a ler e você se lembra daquela matéria, daquela notícia, você tem maior facilidade de ler, interpretar e encontrar a resposta correta para a questão. Textos jornalísticos. O que são textos jornalísticos? São todos aqueles que têm o objetivo de comunicar, informar aos leitores a respeito dos variados assuntos, como política, economia, fatos verídicos e curiosidades, né? Então, os textos se encaixam em todas essas categorias, né? Principalmente política e economia. Mas, no caso, fatos verídicos, né? Coisas que ocorreram, como a morte de um ativista dos direitos dos negros, ou um ativista ecológico, por exemplo, é um fato verídico. A invasão da Casa Branca, aí é político, né? Que Trump pediu para que as pessoas não deixassem que tirassem ele do cargo. Então, e aí vai, né? São esses tipos de matérias de jornal. Onde circulam os textos jornalísticos? Eles são veiculados, né, em diversos suportes. Com quais? Jornais, revistas, tanto impressos quanto digitais. Então, assim, a maioria, não, acho que praticamente todos os grandes jornais e revistas, além da versão impressa, que você pode comprar numa banca de jornal, coisa que não é muito comum aqui no Brasil,
mas você tem ele via internet também. Né? Normalmente você tem assinatura, você recebe o jornal em casa impresso, mas você pode acessar o site também do jornal para poder ter acesso às mesmas notícias. Essas notícias também elas podem estar em blogs, em sites, como eu acabei de dizer, na rádio e na televisão. Evidentemente que rádio e TV não é impresso, né? E são gêneros textuais bastante procurados e lidos por diferentes públicos, uma vez que alcançam diversos setores da sociedade e favorecem a difusão das informações atuais. Existe um detalhe no texto jornalístico que é o seguinte: a mesma notícia ela pode ser escrita para 2 ou 3 públicos diferentes. E aí a linguagem é que vai fazer diferença. Né? Então, eu posso escrever um texto jornalístico, uma matéria, em uma linguagem técnica, direcionada a pessoas da área, economia, por exemplo. Desculpe. Eu posso escrever uma matéria com um linguajar bem mais simples, para que a maioria da população possa entender. Né? Isso só para exemplificar. O que acontece? Existem revistas que são específicas para uma determinada área. Então, essas revistas, normalmente, elas têm uma linguagem mais técnica. As revistas que são direcionadas para médicos, por exemplo, falando a respeito de novos tratamentos, novos exames, então a linguagem é mais técnica. Se você tentar levar a mesma matéria para uma revista comum, você precisa, aí o jornalista ele faz uma adaptação da linguagem para que as pessoas que não são médicas possam ler e entender. Objetivo dos textos jornalísticos. Os objetivos desse veículo são informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação e etc. Né? Basicamente, informar, certo? Técnicas básicas. Uma das técnicas básicas para transformar informações em textos jornalísticos é utilizar as seguintes perguntas para iniciar a redação do texto, perdão. Pensei em outra coisa. Para iniciar a redação do texto. Que técnicas básicas são essas? É você responder a algumas perguntas. Por exemplo, o que? Qual fato ocorreu? Quem? Quais pessoas estão envolvidas no fato ocorrido? Quando? Dia, hora em que ocorreu o fato. Onde? Local em que ocorreu o fato. Como? De que maneira o fato ocorreu? E, por fim, por quê? Se estiverem evidentes, quais são as causas do fato ocorrido. Então, no momento em que você quer montar um texto jornalístico, de uma matéria, se você responder a essas 6 questões, basicamente você já tem o texto pronto. Aí você só precisa organizar as ideias para que as pessoas possam ler e entender de maneira clara, certo? Características dos textos jornalísticos. Eles são redigidos em prosa, não dá para redigir um texto jornalístico em verso. Né? O escritor, na maioria das vezes, ele às vezes não domina a escrita em verso, né? E também daria um trabalho grande você adequar uma notícia a um poema. Escrever aquilo em forma de poema é bem complicado, né? Então, eles são redigidos em prosa. A linguagem precisa ser objetiva, simples, imparcial, alinhada à norma padrão da língua. Assim, eu preciso escrever de maneira simples e objetiva, mas preciso me manter na norma padrão. Ou seja, não dá para ficar usando gíria, escrevendo errado, certo? Isso é se manter na norma padrão. Na língua portuguesa, ou no caso dos textos que vamos ler, na língua inglesa, utilizada nas escolas, por exemplo, que é a padrão. Né? Nada de gíria e tal, essas coisas. Outra característica é a linguagem denotativa, ou seja, sentido único, sem ambiguidades. Um texto jornalístico ele não pode ser escrito para que na hora que o leitor faça a interação com o texto, leia o texto, ele fique com alguma dúvida. O texto não pode ter mais de um sentido, ele não pode ser ambíguo, ele não pode me trazer uma informação e aquela informação me causar uma dúvida que talvez seja isso, mas pode ser aquilo também. Não, ele precisa ser objetivo, ele está me informando, então tem que ser objetivo, tá? Por isso,
a presença da linguagem denotativa. Nada de escrito nas entrelinhas, tá? Nada pode ser escrito para que se a pessoa precisa pensar, porque vai dar a entender que eu não posso deixar nada obscuro, tem que ser tudo claro. A informação precisa ser clara, certo? As frases e ideias têm que ser sucintas, ou seja, resumidas. Você não pode ficar sonhando, escrevendo a matéria, não pode ficar dando informações. Não é um romance, tá? É uma matéria jornalística. Logo, você precisa que as frases sejam sucintas. Basicamente, são resumidas, frases e ideias resumidas, tá? Os períodos têm que ser construídos na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais quando necessário. Mas precisa ser em ordem direta, ok? Tipos de gêneros textuais jornalísticos. Como existem variados gêneros textuais jornalísticos, é bastante comum a abordagem de pelo menos 2 ou 3 no Enem, os quais são utilizados como referência para a resolução de questões objetivas. Vamos conferir alguns tipos de textos jornalísticos que podem aparecer nas provas. Primeiro, notícia. A notícia é um relato impessoal sobre algum fato. Esse gênero textual tem função referencial, ou seja, informativa da linguagem. Bom, uma notícia, ela não pode vir carregada da sua opinião, tá? Você só quer informar, então precisa ser impessoal. Eu não posso dizer o que eu penso daquilo, eu apenas estou comunicando o que ocorreu, certo? A notícia, quando ela é escrita, é mais fácil fazer isso. Quando ela vem na TV ou no rádio, por exemplo, normalmente o jornalista, o apresentador que esteja apresentando a notícia, normalmente hoje em dia, normalmente eles já opinam. Então, ele já tem um quê de parcialidade, digamos assim. Eu estou noticiando, mas estou deixando bem claro o que eu penso daquilo, tá? O correto é a notícia não ter opinião. Você não pode dar a sua opinião a respeito da notícia, apenas relatar o fato. Há algumas maneiras de escrever uma notícia, e algumas delas são a partir de, primeiro, sequências narrativas, né? Você vai narrar narrativa curta a respeito do fato ocorrido. Ou seja, você vai narrar o que aconteceu. Ponto. Por exemplo, 2 corpos femininos foram encontrados às margens do rio Arruda, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Narrei o fato, disse onde foi. Tá aí. Isso é a sequência narrativa, tá certo? Não tem. É resumido, todo mundo que lê consegue entender que 2 corpos foram achados à margem de um rio, na cidade de Belo Horizonte. Pronto, é isso. Temos também as sequências descritivas, né? É uma descrição mais detalhada dos fatos. É evidente que dentro de uma notícia você pode ter uma sequência narrativa e descritiva. Às vezes é preciso fazer uma descrição de alguma coisa para que aquilo fique mais compreensível para a pessoa. Mas vamos ver uma sequência descritiva. O prêmio da Mega Sena está novamente acumulado e apostadores passam a madrugada nas filas em frente às casas lotéricas para garantirem suas apostas até a meia-noite desta terça-feira. Tá? Descrevo que Mega Sena está acumulada, apostadores passam a noite nas filas das casas lotéricas, as apostas vão até a meia-noite de terça-feira. Estou descrevendo alguma coisa. Por fim, sequências explicativas. São explicações específicas a respeito de um fato ocorrido. Os 7 detentos que tentaram fugir do presídio de Laje Alto, no interior de Minas Gerais, foram ouvidos na quarta-feira pelo delegado responsável pelo caso. Tá? Então, aqui está explicando que fugiram, foram detidos novamente, né? Diz de onde eles fugiram e estão sendo ouvidos pelo delegado, ou seja, foram capturados e estão sendo ouvidos para depois retornar ao presídio.
explicou exatamente o que ocorreu, onde eles estavam, o que aconteceu, onde eles estão agora e por que eles estão lá. Tá? Artigo de opinião. Temos notícia, temos o artigo de opinião. Tá? O artigo de opinião tem o objetivo de informar a respeito de algum assunto e manifestar o posicionamento do autor do texto a respeito dos fatos. Isso é um artigo de opinião. Então, toda vez que a gente vê na TV um jornalista apresentando uma notícia e emitindo uma opinião, aquilo não é uma notícia, e sim um artigo de opinião, tá certo? Nele você tem todo o direito, e aí agora vem até a obrigação, de expor o seu posicionamento frente àquele fato. Temos o editorial, né? O editorial também tem o objetivo de informar os leitores a respeito de um determinado assunto e exprimir o parecer do veículo de comunicação sobre os fatos. Bom, temos uma pequena diferença aqui. Basicamente, artigo de opinião e editorial, eles têm a mesma linha. Eu tenho que dar a notícia e exprimir a minha opinião. Qual a diferença? A diferença é que o artigo de opinião é a opinião de uma pessoa, enquanto que o editorial é a opinião do veículo. Ou seja, deixa eu tentar dar um exemplo. Foi noticiado que as vacinas, a vacina russa vai demorar muito para conseguir a liberação da Anvisa. Tá certo? Isso é uma notícia. Agora, se eu digo que vai demorar muito, porque o laboratório aqui do Brasil deveria ter um pouco mais de cuidado e atender às solicitações da Anvisa quando pedidos, né, os documentos. Então, toda vez que a Anvisa pedir, o laboratório que produz deve enviar para não atrasar ainda mais o uso dessa vacina. Isso é um artigo de opinião, a opinião de Luciano a respeito. Só que se eu der só que, na maioria das vezes, o editorial é a opinião do veículo, ou seja, essa matéria apareceu no jornal Correio da Bahia, por exemplo, e lá tem a opinião de que o laboratório deveria atender mais rapidamente às solicitações da Anvisa. No caso, aí o editorial é uma opinião da instituição Correio da Bahia em relação àquele fato. Então, eu tenho um artigo de opinião, que é a opinião de uma pessoa em relação ao fato, e tenho o editorial, que é a opinião do veículo, é a opinião da instituição a respeito de um determinado fato. Tá certo? Espero que esteja sendo claro. Se alguém tiver alguma dúvida, eu coloco aqui no chat, ou abre o microfone aí e pergunta, tá bom? Beleza. Eu vou dar prosseguimento. Temos também a crônica. A crônica é um relato de fatos do cotidiano e carrega... Alguém falando? Não, né? A crônica é um relato de fatos do cotidiano e carrega subjetividade / análise do cronista, o autor da crônica, né? Cronista é o autor da crônica, a respeito de um assunto. Isso é muito comum em jornais escritos, tá? Pega-se um fato do dia a dia e se escreve uma crônica, que é um relato desse evento, tá? A diferença é que a crônica, ela pode ter, ela informa, mas ela pode ter traços de subjetividade. Ela analisa o fato, mas ela pode ser subjetiva. Ela pode ter, você pode expressar a opinião dentro de um texto de crônica, tá bom? Basicamente é isso. Eu não tenho muito acesso a jornal impresso. Eu uso muito o que está nos sites. Mas, assim, a crônica já não é mais tão comum da gente ver. Ainda existe, mas já não é tão comum. Basicamente, o que o jornal tem é notícia, artigo de opinião e editorial. Let's practice. Vamos praticar? Essa é a questão 91 no Enem de 2010, tá? Nós temos um texto aí que diz o seguinte: The death of the PC. PC é personal computer, é um computador pessoal. Aquele computador que tem gabinete, monitor independente e tal. Eu acho que talvez a maioria de vocês nem conheça, porque hoje todo mundo usa notebook, né? Bom, o texto diz assim: The days of paying for costly
software upgrades are numbered. The PC will soon be obsolete. And Businessweek reports 70% of Americans are already using the technology that will replace it. Merrill Lynch calls it a 160 billion tsunami. Computer giants include IBM, Yahoo, and Amazon are racing to be the first to cash in on this PC killing revolution. Yet, two little-known companies have a hug head start. Get their names in a free report from the monthly Fool College. The two words Bill Gates doesn't want you to hear. Click here for instant access to this free report, brought to you by the Monthly Fool. Então aqui nós temos uma notícia, embaixo onde tem click here, ele leva a matéria completa, tá? Onde foi publicado no site, e é essa o nosso texto. Vamos então passar para a pergunta, depois eu volto no texto. Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem. Bom, Bill Gates não. O texto diz que Bill Gates não quer que o leitor conheça duas palavras. Né? Essas duas palavras se referem a quê? Alternativa A, aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet. Alternativa B, as marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. Alternativa C, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. Alternativa D, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. Ou alternativa E, as empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Eu vou voltar aqui no texto. Né? Aqui nesse texto, tem duas palavrinhas que Bill Gates não quer que você ouça. Né? Inclusive, essa expressão está aqui entre aspas no final do segundo parágrafo. Né? Então, assim, quais são essas duas palavras? Elas se referem a quê? Aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet, as marcas mais importantes de microcomputadores do mercado, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, ou às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Bom, deixa eu deixar uma coisa, eu vou voltar no texto enquanto eu faço um comentário aqui. Um texto jornalístico, numa prova de Enem, ele requer um pouco mais de cuidado na leitura, tá? As tirinhas, as charges, os cartoons, e outros que tem, por exemplo, bilhete, mensagem de WhatsApp, receita culinária, elas são mais fáceis de serem trabalhadas. Então, assim, você precisa verificar, olhar para a prova e tentar fazer mais rapidamente outros gêneros textuais. Tem um cartoon aqui, então vou tentar ser mais rápido no cartoon para que eu possa digamos assim, gastar um tempo maior nas notícias, nos artigos de opinião, nos textos jornalísticos, tá bom? Então, vamos à alternativa. Vocês podem colocar aqui no chat, ou abrir o microfone e dizer qual dessas 5 alternativas vocês assinalariam. A, B, C, D ou E? Vamos lá? Matheus, Rafaela, Elisa, Paulo, Laila, Aline, Nayane. Coloquem aí que letra vocês marcariam. Matheus colocou letra A. Ok. Quem mais? Só Matheus? Rafaela, Elisa, Aline. Nada? Ué, gente, vocês estão aí? Bom, pelo menos um respondeu, né? Matheus. Eu vou, então,
a resposta correta? Esse aqui é só para a gente verificar mesmo. Resposta correta é a letra E. As empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Então, ele não quer que você ouça os nomes das duas empresas exatamente porque elas são concorrentes dele. Olha, a letra E, aqui é a resposta correta. Olha o comentário. O leitor encontra as duas palavras que se referem às duas empresas, até então pouco conhecidas. Sabemos que as duas palavras se referem aos nomes das empresas, pelo pronome their na frase. Get their names in a free report from the Monthly Fool. Quais são as duas empresas? IBM e Yahoo. Então é isso. Ok? Finalizamos aqui. Eu finalizei aqui a nossa apresentação. E agora nós vamos partir para a nossa tarefinha da semana, tá certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vai chegar aí daqui a pouquinho. Chegou. Roteiro. Essa é a nossa semana 6, tá? De 19 a 24. Textos jornalísticos no Enem, aula 1 e 2. Então, vocês viram aqui a apresentação de textos jornalísticos, né? Textos jornalísticos no Enem, o que são textos jornalísticos, onde circulam os textos jornalísticos, objetivo dos textos, técnicas básicas, características dos textos jornalísticos, tipos de gêneros textuais jornalísticos, com a subdivisão, né, dos textos jornalísticos, notícia, artigo, editorial, crônica, e o Let's Practice. Então, vamos aqui à tarefa. A tarefa vai até... Essa data está errada, viu, pessoal? Eu coloquei aqui 26, mas essa data está errada. Eu vou jogar para o dia 30. Eu vou refazer essa data aqui. Resolva as questões do Enem com textos jornalísticos. Encontre a resposta para cada questão. Bom, vocês que têm acesso à internet, as questões estarão em um formulário, tá? Lá no Google Formulários, vinculado lá no Google Classroom de vocês. Então, vocês vão ter acesso a essa aula que está sendo gravada, vocês vão ter acesso ao roteiro, vocês vão ter acesso a um link que leva vocês para o meu blog, onde vocês terão lá a apresentação de textos jornalísticos e vocês terão o formulário com as questões para poder responder. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nayane, Aline, Laila, Paulo? Não? Nayane disse que não. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a tarefa, é bem simples. Basicamente é o de sempre. Vocês vão acessar o formulário, vão ter acesso aos textos jornalísticos, vão tentar ler, interpretar, escolher a melhor resposta correta. Tá certo? Eu vou interromper a gravação aqui para que ela não fique longa demais. Goodbye. See you next week.